É sábado, estamos no ar, esse é o Connect, eu sou o Murilo e hoje vamos falar com a doutora Tenille Mendes. Seja bem-vinda, doutora Tenille. Boa noite, Murilo. Obrigada pelo convite. Boa noite. Doutora Tenille, pessoal que está nos assistindo, eu creio que a maioria já te conhece, mas o pessoal ainda que não te conheça, fale um pouquinho a respeito de você, sua formação. Sim, eu sou então a Tenille Mendes, eu sou cirurgiã dentista, sou especialista em tratamento de canal e ortodontia. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e moro aqui no Noai há 10 anos. Atendo aqui em Nonoai e no município de São Domingos, Santa Catarina. Eu estava vendo aqui, lá vem eu com pergunta de Covid de novo. Eu sei que está todo mundo já sem paciência com isso, não aguenta mais ouvir tanto, em todo lugar tá Covid, não sei o quê. Mas eu tenho uma pergunta que parece ser meio boba, mas eu fiquei pensando aqui, não só o Covid, mas como outros resfriados que a pessoa possa ter, ela tem que trocar a escova de dente, alguma coisa assim após? É importante isso? Eu nunca vi ninguém falar a respeito, mas ficou doente, teve Covid, compra uma escova de dente nova, isso daí É uma tem pergunta alguma. muito pertinente, porque a maioria das pessoas, quando está com algum tipo de infecção ou pega o Covid mesmo, fica tão ansiosa e preocupada com a situação que às vezes acaba deixando de se cuidar nos detalhes, né? E sim, Murilo, não é uma pergunta boba, não. Tanto para o Covid quanto para vários tipos de infecção, depois que você melhora, você tem que sim trocar a escova de dente. Por quê? Porque a escova de dente ela é um foco de micro-organismos, é um foco de reinfecção. Então, a gente sabe que alguns tipos de bactérias e vírus sobrevivem em superfícies durante algum tempo. Então, essa escova de dente que você usou durante o tempo que você estava com a infecção do Covid, ela pode sim ser um foco de reinfecção. Então, tem que trocar a escova de dente. Além de trocar a escova de dente, também tem que não usar a mesma toalha que outras pessoas que residem na casa. Cuidar com o tubo de pasta de dente também, né? Porque você acaba pegando o tubo, passando na escova. São detalhes. São detalhes que, às vezes, né, na situação, na ansiedade, na situação que a gente fica, né? Durante a infecção, é detalhes que a gente deixa passar. E o importante também é, se possível, nunca guardar a escova de dente junto com as demais escovas de outros integrantes da residência, porque a tua escova vai estar passando as bactérias para outras escovas que tem, né, de outras pessoas da família. Então, o ideal é sempre manter com aquela tampinha, né? Às vezes vem aquela Sim. tampinha transparente, ou manter embebida no líquido, no enxaguatório bucal. Também é uma solução. Olha, essa daí foi uma boa pergunta. Eu pensando assim, a, a gripe, eu falei, mas a gripe, ou que seja a doença, a gente tá com a escova ali sempre na boca. Eu falei, será que tem alguma coisa a ver? Não tem? E realmente tem, e é sério também. Tem muito a ver. E até assim, uma coisa que é muito importante e que também a gente deixa passar é a importância de você lavar a mão antes de escovar o dente. O que é importante lavar? Não fazer aquela lavagem, pega o sabonete, joga ali na bacia, né? Enxágua a mão e pronto. A gente tem que lembrar que as bactérias e os vírus podem estar em todas as faces da mão. Então é muito importante nesse tempo de pandemia você escovar a mão da forma correta, né? Qual seria essa forma correta? Punho com punho, a parte superior, a lateral, né? O dedão, meio dos dedos e a parte aqui mais do punho também. Para não tá passando vírus, se você veio, né? Às vezes acabou saindo e tal, não tá passando vírus para a escova de dente e indo direto à boca. E até para não tá, às vezes É, a gente acaba colocando a mão na boca também, né? Então sempre fazer a lavagem correta das mãos. Isso é uma coisa bem difícil da gente pegar o costume de fazer, né? às vezes tem algumas pessoas ainda que faz gargarejo, alguma coisa.
com a água, acaba ali, realmente com a mão ali, acaba engolindo o vírus. Exatamente, porque a boca é Literalmente. a porta de entrada do vírus, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado. Falando um pouco sobre cáries, lembro que eu estava lendo alguma coisa a respeito, eu só não lembro aonde. Agora, nesse assunto, eu falei, eu estava pensando, ela também, uma pessoa que possa estar com cárie e é um atleta da vida, pode diminuir o rendimento, assim, pra alguém? Um jogador de futebol, que seja? Com certeza, Murilo. Na verdade, assim, por que que, mudando um pouquinho o foco, mas tentando te explicar essa pergunta. Por que que muitas empresas pedem pro empregado fazer avaliação odontológica antes de contratar? Até os próprios profissionais do futebol. Todos eles passam por uma avaliação odontológica, né, no futebol profissional. Por quê? Porque a infecção bucal, ela acaba gerando incômodo, né? Acaba, quer dizer que não está tudo bem com a tua saúde. Acaba baixando a imunidade, né? Se você tem, por exemplo, um abscesso dental, que é pus, a tua imunidade acaba caindo, é um foco de infecção, né? Então, para muitos casos, é bem importante a gente estar com a saúde bucal em dia, né? Para todos os casos, né? Estar com a saúde bucal em dia para você ter uma vida mais saudável. Então, o organismo é um só. Você não estando bem em uma parte dele, acaba que muitas vezes o todo não está bem também, né? Então, Não, não tem como possivelmente, dividir a boca do resto do organismo, né? então, a saúde bucal é responsável quase por tudo. Se tiver ruim, você pode pegar outras doenças, ter um rendimento menor, aliás, ter problemas também até com o coração, né? Exatamente. Tá ali. Até esses últimos dias a gente recebeu um estudo científico, um artigo que fala sobre pacientes que têm pacientes graves do coronavírus. Você tendo algum problema de saúde bucal, a tua chance de pegar o coronavírus e isso se agravar é muito maior. Principalmente quando é o problema de gengivite e periodontite, sabe? Porque ali eu fico meio muito ácido. Então, os estudos estão sugerindo, né, que pacientes agravados, na maioria dos casos, têm problemas de saúde bucal envolvido também, outros problemas de saúde bucal, né? E isso acontece também com outros problemas, como você estava falando do coração. Quando a pessoa possui uma doença prévia, por exemplo, que teve um infarto do miocárdio, muitas vezes a gente acaba fazendo um antibiótico antes de fazer os procedimentos odontológicos para prevenir uma endocardite bacteriana, que é o quê? Um problema sério no coração causado por uma bactéria que vem em decorrência de problemas bucais. Eu tava é que falou de infecção, aí eu falei, a infecção tá na boca ainda, pode estar ligado ao coração. E eu acabei lembrando de uma história de uma pessoa que acabou, eu não lembro direito como que foi a relação. Eu sei que ela acabou tirando um dente e 2 dias depois, um dia depois, acabou morrendo. Eu acho que era isso. Tem alguma coisa a ver também? Foi um maltratamento? O que que ela Na já... verdade, assim, a gente não pode ver o indivíduo como a boca, então a gente tem que ver o indivíduo num todo. Provavelmente esse indivíduo, esse paciente, já tinha um problema de saúde prévio, né? Até mesmo um problema no coração, ou que a imunidade dele já estava bem baixa, que quando ele fez essa extração, as medicações, junto com o problema prévio que provavelmente ele deveria ter tido, as medicações não conseguiram dar a volta e acabou dando uma septicemia, né? Um problema sistêmico que começou ali e o organismo não conseguiu dar a volta por algum problema sistêmico que o paciente tinha, né? Então, por exemplo, assim, poderia ser pelo sangramento excessivo. Pacientes diabéticos
geralmente sangram muito depois de um procedimento. Tanto que, assim, às vezes a gente apela para pedir a liberação médica para poder fazer o procedimento, porque eles sangram bastante após o procedimento. Então, existem vários tipos de doença que afetam diretamente ali e pode ter causado um problema maior sistêmico, né? Porque o organismo não conseguiu fazer aquele processo inflamatório que as outras pessoas bem de saúde conseguem fazer. Por isso que é importante a gente estar com a nossa imunidade sempre muito boa, né? Se alimentar bem, fazer exercícios físicos, porque a imunidade do corpo ajuda, né? Que a gente acaba não levando tanto a sério, porque não, às vezes não fica sabendo das coisas que podem estar ocorrendo, ainda Exato. mais com a saúde bucal. E eu falei, eu tive uma curiosidade de ver algumas coisas, e eu vi que o quanto é importante, porque tem o porém, igual é uma inflamação, tá ali, tá circulando o sangue ali, não adianta. Imagina um ferimento que você tem no braço, na perna, você vai lá e trata, passa algum produto, alguma coisa e trata. Mas na boca você deixa, não pode. Ah, mas é uma cárie. Não, tem que cuidar, é muito perigoso. Eu ia falar até uma pergunta também, uma outra questão, que eu sempre fico assim, de eu perguntar, mas para todo dentista assim que eu conheço, mas acabou passando. A cárie, ela é transmissível? Ela é e não é, Murilo. Por quê? A cárie em si, ela não é transmissível, mas a bactéria que causa a cárie, A- sim, ela é transmissível, né? Essa bactéria a gente chama de Streptococcus mutans. Então, essa bactéria é transmissível. Por isso, por esse motivo que a gente, né, sempre fala para os pacientes não usar a mesma escova de dente que outra pessoa. A gente pede para as mães não darem beijo na boca dos filhos, porque podem estar passando bactéria. Às vezes a mãe está fazendo uma papinha ali pro filho, geralmente fica soprando, né? Para depois passar na boca do filho. Isso também é um transmissor de bactéria, né? Então a bactéria que causa cárie, sim, ela é transmissível, né? Então não deixa de ser a cárie transmissível, digamos assim, né? Ainda bem. Não, tava pensando aqui, eu falei, imagina no carnaval o pessoal beijando tudo daí, ainda bem que esse ano não vai ter, mas então no beijo também passa uma pessoa para pegar Passa a bactéria que causa cárie, sim. Assim como passa coisa. diversos vírus também, né? Outros também, mas a Sim. cárie, assim, a bactéria, eu fiquei assim, porque normalmente a gente se associa ela ao açúcar. Comeu Uhum, açúcar, alguma coisa vai ter cárie. E na uhum. realidade é o mais complicado, tem mais coisas ali. É, na verdade, a bactéria, ela vai, digamos assim, digerir o açúcar e dessa digestão do açúcar ela vai liberar um ácido na boca. E é esse ácido que vai causar a cárie, que vai amolecer o dentinho, que o dentinho é duro, né? Aí ele amolece e Sim. causa aquele buraquinho lá e vai aumentando aquele ácido da bactéria que causa a cárie. Esse é o processo, é meio complicadinho, mas mais ou menos dá para entender. É, eu ia te perguntar também, já que estamos falando assim de assuntos sérios sobre a saúde bucal, também tem riscos na gravidez, né? Sim, na gravidez, quando você tem algum tipo de inflamação bucal, a cárie, algum tipo de abscesso, o que é o abscesso? É a formação da pus devido a um dente que precisa ser tratado o canal e a pessoa às vezes não está sentindo mais dor e vai deixando. Né? O que acontece? Isso pode causar parto prematuro e pode causar também que o bebê pode nascer abaixo do peso. Então é bem importante, tanto que agora os médicos já encaminham, né, para avaliação odontológica, tanto no posto de saúde, né, quanto os particulares, para avaliação odontológica antes, durante a gestação, né, que a gente chama, que é o pré-natal odontológico. Então, até quebra um pouco aquele mito, gestante não pode arrumar dente, gestante não pode tomar anestesia. Pode sim. A gente hoje tem produtos já que são específicos para gestante, anestésicos que a gente pode usar com segurança, né?
em determinados períodos da gravidez, a gente consegue fazer alguns procedimentos. Claro, procedimentos que não é urgência, a gente deixa para depois, né? Depois que tem o filhinho e tal. Mas procedimentos que têm focos de infecção é importante se você ficou gestante e tá com cárie, com abscesso, com inflamação gengival, é interessante você estar tratando durante a tua gestação para não estar prejudicando o teu bebê também, né? É muita coisa. Eu repito, a gente não parece que não tem uma imagem de tudo isso. Tudo isso pode ser causado por causa de uma má escovação, uma falta de visita ao dentista. Ninguém gosta de ir no dentista. Eu acho que é mais por causa daquela maquininha lá, que barulho você tem mais medo daquele barulho, às vezes nem tá na tua boca, você já tá com medo. Ainda vão inventar uma dessas que sai música. Ou precisava ter uma que não fizesse barulho a hora que já vai. Ah, já foi. Nem percebe. Mas falar um pouco. Eu ia pedir para você estar falando um pouquinho mais, pessoal que está nos assistindo. Às vezes eu só falei aqui, acho que da cárie, mas eu sei que deve ter um monte de outras infecções, outras doenças na boca também, sobre a saúde bucal, que é importante estar passando para o pessoal que está nos assistindo. Sim. A importância dele estar sempre ali, visitando um especialista, um dentista ali, sempre estar em dia com a saúde bucal. Às vezes está com uma dor ali, deixa para amanhã, vai ver depois, tem que arrancar o dente, aí não tem mais o que fazer. Pode falar um pouquinho, pessoal, que está nos assistindo. Sim, é muito importante fazer as suas revisões no dentista. Por quê? Além da cárie, né? Além da questão da gente fazer sempre uma limpeza, aplicar um flúor, fazer a prevenção, também tem o câncer bucal. O câncer bucal, ele é um câncer que geralmente, na maioria das vezes, ele acomete mais homens, não que não acomete mulheres, mas em sua maioria é homens fumantes, que fazem ingestão de bebidas alcoólicas. E o problema do câncer bucal é que, na sua maioria, não tem sintomatologia dolorosa, não dói. Então, quando a pessoa começa a se incomodar e sentir dor, ele já está num estado muito avançado, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque os homens, geralmente, né, de uma certa idade para frente, fazem suas revisões muito raramente, né? Raramente. E é importante fazer a revisão depois dos 40, 50 anos, para ver se está tudo bem, para ver se não, né, não tem indícios de lesão, de nada, né? Ainda mais se é fumante. O fumante geralmente tem mais tendência a ter periodontite, que é a infecção um pouco mais crônica da gengiva, que também, devido a essa infecção, a gente pode estar perdendo dentes. Então é importante fazer as revisões por causa disso também, né? Tem vários problemas de saúde, a gente sempre indica que pelo menos de 6 a 8 meses, né, dá uma passadinha no dentista, ver se tá tudo bem, faz uma limpeza. Ah, doutora, mas eu não tenho condições e tal. Tem o posto de saúde também, né? Temos ótimos dentistas lá no posto de saúde, mas é importante que a pessoa mantenha a sua saúde bucal, né? Fique de olho em tudo. Sim, ainda mais agora, tá todo mundo preocupado com outras doenças, ainda mais que você falou no começo, para quem não pegou no começo, sobre também pode estar a saúde bucal não estando em dia, pode atrair outras doenças. Ainda mais que você está na boca sua. O mau hálito também, né? Exatamente. Fora isso também, que tem muita gente que tem e não sabe que tem. Uhum. E o povo não fala também. Só fala nas costas, fala pelas costas. Isso. Eu ia estar falando aqui, eu estava pensando também, eu sempre vejo a propaganda lá, mudando um pouco de assunto. Sim. 9 em cada 10 dentistas indica essa marca de pasta de dente. Sim. Aí eu penso assim, mas se o dentista trabalha com essa pasta de dente, aliás, trabalha com tratamento de dente, ele não vai indicar a boa, ele vai indicar uma que, senão ele fica sem serviço. Daí não trabalha, não é? Ou é tudo marketing isso? Na verdade, várias pastas são boas.
Sim, na verdade é assim, ó. 9 em cada 10 dentistas indicam tal pasta de dente. Eu, né, durante a minha formação, na faculdade, durante estágio e nesses 10 anos de profissão, te digo o seguinte: você pode escovar os teus dentes com qualquer pasta de dente, desde que você saiba a maneira correta de escovar, entende? Então não adianta tu pagar R$ 40 uma pasta de dente, porque aquela pasta é muito boa, porque tem a marca tal, tal, tal. E chegar na hora de limpar, você não conseguir limpar, né? Eu sempre dou um exemplo bem prático, assim, quando você pisa com o teu pé no barro, enche de barro, fica todo preto, né? Se você pegar a escova de limpar o pé, passar no sabão e não esfregar em todos os lugarzinhos, não vai sair todo o barro. Então não adianta, a pasta de dente é assim, pode ser qualquer pasta de dente. O que vai diferenciar uma pasta da outra é a concentração do flúor e o gosto. É isso que vai diferenciar uma da outra. Marca pode ser qualquer marca, pode ser tanto a mais barata quanto a mais cara. Então, tendo a concentração de flúor adequada, tu pode estar escovando o dente com qualquer escova de dente. Quanto à parte ali que tu me falou, né, os dentistas vão indicar pasta de dente para ter mais trabalho. Na verdade, É, você fica assim, ainda mais hoje no mundo que todo mundo tem, ah, tudo se quebra muito rápido, né? sim, Forçando a pessoa a comprar novo. Então é, eu fiquei assim, mas por que que você vai indicar uma pasta boa? Eu acho que é mais jogo de marketing. Realmente, você está falando que todas as pastas, o, o importante não é a pasta, e sim como a pessoa utiliza a pasta. exatamente. Pode ser É a mesma qualquer coisa uma. com a escova de dente. A escova de dente, não importa se é marca tal, marca tal, marca tal. O que diferencia ela é se ela é mais. A gente sempre indica escovas mais macias, né? Que não riscam o esmalte do dente, não prejudicam a gengiva. Mas você pode pegar qualquer marca. O importante é você saber usar essa escova de dente, né? Certo? E quanto a Então, ganhar mais dinheiro, Murilo, na verdade, a gente se forma dentista para trabalhar com a saúde, não com a doença, né? Tanto que sim. muitas vezes a gente faz alguns tratamentos e dá alta para o paciente, e depois de 3, 4 anos o paciente vem com outra cárie, a gente fica até triste, né, de ver que, que, que ele, né, apesar das orientações e tudo, né, a gente tem que Conseguiu. intervir de novo. Então, na verdade, pela parte ética e pela parte um pouquinho também de sentimento, né? Porque, Profissional também. Você exatamente, fica com orgulho do serviço exatamente, que a gente fez, né? sempre Aí vê que a trabalha pessoa não está cuidando bem. isso, a gente Eu sempre quer trabalhar pela saúde, não pela doença, né? estava lembrando aqui, falando disso. Eu lembro muito antigamente, nossa, foi muitos anos, tinha aquele beba leite, cálcio, dente. O cálcio realmente tem a ver com os dentes, assim, o leite, bem que o leite eu desconfio muito, mas igual alimentação boa, rica em cálcio, melhora os dentes. Tem esse negócio de dente, ó, a pessoa ali tem dente mais forte do que a do outro, ou o dente é tudo igual. Na verdade, assim, o que acontece? Tem tudo que é em excesso prejudica. Isso serve para dente, para osso, para tudo. Tudo que você fizer em excesso, tudo que você comer em excesso, vai ajudar até certo ponto. Se você ingerir demais, vai prejudicar, né? Então é a mesma situação do cálcio, né? Do flúor também. O flúor ele tem uma certa quantidade que a gente precisa ingerir, né? Mas se você ingerir demais flúor, ao invés de estar te ajudando, está deixando o teu dente mais fraco. Olha como é controverso, né? Então, o excesso de flúor no organismo enfraquece ossos, enfraquece os dentes, assim como a falta dele, né? Então, tudo em excesso prejudica. Tem que ser tudo na medida certa, né? Então, uma boa alimentação
sim, vai ajudar sempre, bastante, em tudo, não só na boca. Mas o excesso, o cálcio é bom, então eu vou, né? Vai, com certeza, passou do limite, ele vai prejudicar também. Vai ter uma pedra no rim. Exatamente. Possivelmente. Mas assim, existe mesmo esse fato da pessoa ter um dente mais forte ou não? O dente é igual. Olha, ninguém tem o dente, todas as pessoas têm o dente diferente do outro, né? Tem dentes que são um pouco mais frágeis e tem dentes sim que são um pouco mais resistentes. Mas isso é muito de organismo para organismo, sabe? Não tem como a gente afirmar, não, essa pessoa tem o dente frágil assim porque faz a ingestão de uma quantidade X de cálcio ou entende? O dente ele se forma quando o bebê está durante a gestação da mãe, né? Então, ali está se formando o dentinho já. Ele demora um pouco para aparecer e nascer, mas ele já está se formando ali. O que vai Já- definir se ele é mais suscetível a cárie ou não na boca vai ser a alimentação também, né? E a quantidade de bactérias Streptococcus mutans, que é aquele nomezinho estranho, que tem na boca, né? Falando em nascer, né? A gente poderia ter mais uma troca, né, de dente. Quando chegasse nos 30 anos ali, 40, eu trocava de novo. Tem estudos, Os dentistas acho que não iam gostar muito. Bem que tem é estudos que falam sobre igual implante o, de verme dental, mas ainda não. não, mas eu falo assim, aquele outro, o dente do siso, acho que é isso o nome. Que É, ele nasce bem depois. Poderia haver uma outra troca junto com ele, né? Trocava tudo. Chegou quando ele tá nascendo ali, nascia tudo de novo. ia ser Ó, bom. Só é, não ia ser muito bom tu ficar com uma fresta de dente depois dos 14 anos, né? é. Aí eu tava vendo. Ah, mas eu me perdi aqui. A gente tava, acabou saindo do assunto ali da pasta de dente, foi para essa troca. Eu ia reprisar os cuidados para vocês que estão nos ouvindo, como a gente falou desde o início. Olha, a cárie faz isso, você pode ter doença do coração, pode ter doença, o, como que é? Eu esqueci o nome. Também o estômago, também, e mais infecções ainda também, por causa tá com a saúde ali, você vê é como se tivesse você não deixa o machucado ali na perna exposto, mas na boca não tem muito, você não pode colocar um band-aid na boca, mas você tem que ir no profissional para ele fazer o curativo, ver tudo certinho. E Uhum. não é alguma coisa que a gente dá tanto, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E homem também, eu lembro que você falou aquela hora, não é só no dentista que vai deixando, é tudo, seja médico que for. Homem não, é que a gente assim não é criado para qualquer coisa ir no médico. Aí você acaba ficando mais teimoso, acaba, não preciso disso. Aí você tá morrendo de dor lá, não. Aí só vai aparecer no dentista quando já não consegue dormir. É. Aí, quando acontece isso, geralmente já é um tratamento de canal, aí já é um procedimento um pouco mais demorado, aí acaba dando um conforto maior, um pouco mais caro também, né? Então, o quanto antes você se prevenir, além de gastar menos, né? Você não vai ficar tanto tempo na cadeira do dentista, não vai, né, ter tanto desconforto. Fora que, às vezes, uma dor de dente pode estar. ah, Às vezes você tá pensando que o seu ouvido tá doendo, às vezes é o dente. Já tá tão inflamado que já raizou para todo lado a dor. Então é importante sempre estar de olho na saúde bucal, mesmo que a gente vê muito pouco. Mesmo o governo ainda fala, não é em relação à obesidade, igual outro tema que eu falei que o governo quase não fala nada. Mas a saúde bucal ele ainda fala, você tem no postinho de saúde gratuito, pode ir lá, tem ou o seu dentista que você tem preferência também, vá, E faça uma visita,
vê se está tudo ok. Se está tudo ok, ótimo, melhor coisa. Agora, se não tá, já aproveita. Às vezes é só uma consulta que você vai gastar muito pouco tempo, nem tanto valor assim, pouco do seu tempo, uma meia hora ali, ou depois você pode sim fazer igual que eu estava falando, né? Ou perder o dente, ou acabar fazendo um canal que dói, que é muito mais doloroso, deve ter muito mais e sai mais caro também. Bom, doutora, eu ia perguntar para ti, para o pessoal que está nos assistindo, que acabou o terceiro ano, tá ali, ó, o que que eu vou, acho que eu vou virar dentista, vou ser dentista. Como assim você decidiu assim, ah, eu vou ser dentista? Alguém da sua família, alguém que você... Como Não, você eu fui a escolheu? primeira pessoa da minha família a ter ensino superior. Meus pais não tinham, né? E eu, quando eu me formei no ensino médio, eu fiz o vestibular pensando em duas profissões, porque eu tinha afinidade, que era na área da saúde, né? Que eu achava que tinha afinidade na época, que era a medicina e a odontologia. No vestibular, eu acabei passando para odontologia. Aí eu iniciei o curso. Os 2 primeiros anos do curso a gente faz junto com o pessoal da medicina lá no Paraná, lá na Federal. E então eu fiz os 2 primeiros anos do curso com intenção de tentar mudar para medicina, mas quando eu entrei na parte da odontologia mesmo específica, no terceiro ano, aí eu me identifiquei, assim. Aí eu não tirei da cabeça a ideia de mudar para medicina, e porque eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, de artesanato, e quando eu cheguei na parte prática, principalmente, na parte do cuidado, eu me identifiquei muito. Aí acabei não descartando a ideia de mudar de curso e permaneci na odontologia. Realmente é um artesanato. A reconstrução parcial total do dente acaba ali ficando quase perfeita o que era ali antes que o cliente tinha, que a pessoa tinha, né? Mudando um pouco de assunto agora, que a gente já está com o tempo estourando ali, dentes brancos. Hoje todo mundo quer o dente branco. Tá certo que tem alguns que deixam o dente parecendo aquela parede, de tão, parece tinta, latex, que passou tão branco que é. Tem alguns famosos que fazem isso, que você fica parecendo, pô, a pintura do meu carro, o dente dele é mais branco que o branco da pintura do carro. Fica estranho. Hoje tem muita gente assim, doutora, procurando realmente a clareação. Sim, Murilo. E geralmente, assim, eu gosto sempre de explicar para os meus pacientes que dente branco, branco, igual a parede, atrás de mim, por exemplo, em 99% dos casos é faceta de porcelana, né? Porque o dente natural, ele não tem ele não é branco assim, né? Todo mundo tem um limiar de clareamento, né? Então, por exemplo, você e o teu irmão, por exemplo, podem usar o mesmo gel ao mesmo tempo. O teu dente pode clarear mais e do teu irmão pode clarear menos. Porque cada pessoa tem o seu limiar de clareamento, né? O que está na moda agora é as facetas de porcelana. Então, quando que é a indicação das facetas de porcelana? Quando o dente tem muita restauração, muita massinha. Agora, ninguém ético vai pegar um dente saudável e desgastar esse dente saudável para colocar uma faceta de porcelana, né? Então, geralmente as facetas são mais indicadas nos casos em que a pessoa já tem uma certa restauração no dente, né? Ou tem um formato muito em desacordo na mordida, né? O clareamento realmente está sendo muito buscado. E a expectativa é muito grande do paciente, né? Para um branco igual a parede, não é essa a realidade, né? É, fica estranho, fica esquisito. Você olha para tem um apresentador da TV, não vou citar qual, mas você olha e você fica assim, que é isso? Não fica natural, fica, você vê que não é impossível.
Mas lentes de contato, facetas de porcelana, né? Quando é muito branco, assim. fica bem diferente. E vocês que estão aí, toma cuidado também, porque tem um monte de promessa na internet que faça isso, faça aquilo, pegue carvão, com não sei o que. Você destrói o dente. Destrói. O dente tem uma resina, né? É uma. Como que chama? É o esmalte, né? É o esmalte. Você acaba Isso. destruindo o esmalte. Aí você. Aí sim, você vai ter que ir no dentista à força, lá e com dor. Isso. E é assim, ó, é cientificamente comprovado, através dos artigos científicos, que o carvão ativado não vai clarear o dente. O que ele vai causar é uma abrasão no esmalte. O que é uma abrasão? Ele vai, digamos assim, lixar o esmalte do dente, não vai deixar esse dente mais branco. Vai tirar a sujeira superficial do teu dente, vai tirar a placa bacteriana, que é o que é mais indicado você fazer no dentista, né? Para deixar o teu dente mais saudável do que asperizar e deixar um esmalte mais frágil depois. E dando alguns problemas também que a pessoa vai ter com tirando o esmalte, a proteção do dente, né? Exatamente. Bom, doutora, eu estou muito contente com a nossa conversa. Eu acho que todo mundo que teve alguma dúvida, a gente falou bem sobre a importância da saúde bucal. O pessoal não dá muito valor. As doenças. Eu acho que ficou bem legal a nossa conversa. Eu agradeço muito, foi um prazer tê-la aqui no Connect. Muito obrigada, Murilo. Muito bom conversar com você e poder expor, né, a importância da saúde bucal, né? Então, o meu conselho é procure o seu cirurgião dentista, né? Vai no seu dentista de preferência. A gente tem vários dentistas super capacitados aqui no NOAI, vários profissionais de primeira, né? Vai no seu da sua preferência e cuide da sua saúde bucal. Para vocês que estão nos assistindo, doutora, meu muito obrigado. Gostei muito da conversa. E para vocês, meu muito obrigado também. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.